Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma coluna muito interessante do Bernardo Melo aqui no Globo, falando sobre a esquerda conservadora. Que diabo é a esquerda conservadora? Bom, a coluna do senhor Bernardo Melo aqui está querendo vender para os conservadores que o Messias é um bom conservador porque ele é da esquerda conservadora. Olha que coisa, né? E é muito curioso esse tipo de coisa, porque sim, eu concordo. O Messias, o Lula, inclusive, é da esquerda conservadora. O Lula se vende como progressista, a favor das mulheres, a favor da ecologia. Mas é só idiota que compra esse papo, né? É porque esquerdista é tudo idiota mesmo, por isso que os esquerdistas compram esse papo de que o Lula é a favor das mulheres, dos homossexuais. O Lula, lógico que ele está enganando essa turma toda, o Lula é marxista, meu amigo, o Lula é esquerda conservadora, é esquerda dos bons costumes, e diga-se de passagem, os políticos do Nordeste é tudo essa mesma porcaria, esquerda conservadora. Mas então, será que é uma boa coisa para nós de direita que o Messias seja indicado ao STF, afinal ele é de conservador? Ele é esquerda, mas é esquerda conservadora e coisa e tal? E não, eles estão tentando vender essa história, evidentemente, porque o Lula quer indicar o Messias, eles estão fazendo esse trabalho de convencer o Senado de que o Messias é um nome bom porque ele é conservador, ele é da esquerda conservadora, totalmente moderado, não é porque ele é super amigo do Lula, super pau mandado do Lula, esse é o problema. O Lula vai botar um pau mandado dele no STF. Eu digo para vocês, eu espero que o Lula escolha mesmo o Messias, porque eu acho que tem chance do Senado empacar. Vamos entender os critérios aqui do pessoal, e que eu quero falar também um pouco sobre o diagrama de Nolan e uma pesquisa que saiu aqui também da Quaest sobre o Brasil polarizado, que é bem interessante e que lida com esse ponto, que é a questão da esquerda conservadora. Que diabo é isso? Essa notícia foi sugerida por piloto de fuga do Bolsonaro, Marmota 2 aqui é Lobo Branco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, todo mundo sabe que as próximas discussões aí nas próximas semanas vão girar muito em torno da indicação do Lula para o STF. É um dos temas centrais agora. O Lula ganhou um poder de barganha, ganhou um poder de negociação sobre a questão do STF, né? E ele vai indicar alguém para lá. Existem dois nomes principais, o Pacheco e o Messias. Se o Lula pudesse indicar qualquer um, o Lula indicaria o Messias, eu não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Porque o Lula ele saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro dele. O Lula continua vendo o mundo em termos de quem ajudou ele na cadeia, quem estava contra ele quando ele estava na cadeia. Para ele, o mundo se divide nisso. Esse mandato do Lula é o mandato da vingança. Ele estava se vingando das pessoas que botaram ele na cadeia, né? O Messias foi um cara que ficou do lado dele, então é um cara que ele confia. E, portanto, ele quer ver o Messias no STF porque ele acha que o Messias vai ajudar. O Lula sabe que ele vai para cadeia de novo ainda vai voltar para cadeia ainda. Então o Messias pode ajudar o Lula estando lá no STF. O Zanin, o Flávio Dino, a escolha é sempre a mesma história. É para preservar o próprio Lula, né? Mas enfim, o problema do Lula é que arrisca ele colocar o Messias e o Senado não aprovar o Messias. E aí a coluna que é isso, dizendo que não, que ele é esquerda conservadora. Cotado para uma vaga no STF, o advogado-geral da União, é um cara de centro aqui. Ele vem ganhando o apoio das alas mais progressistas e de conservadores no segmento evangélico, que vislumbram a possibilidade inédita de 2 ministros crentes na corte. Crente não é um termo pejorativo, eu confesso que eu não sei, eu não sabia disso, mas enfim. A possível indicação de Messias é defendida por lideranças evangélicas do PT, que estimulam acenos do presidente aos fiéis. Mas mesmo outras igrejas evangélicas, eles falam aqui que o Malafaia, por exemplo, falou que não tem nada contra o Messias, que gostaria do Messias porque é mais um colega evangélico no STF, coisa e tal. Enfim, a coluna aqui é claramente uma tentativa de convencer os senadores. Não, o pessoal da direita, não, vamos lá, vamos votar. O Messias é bom e coisa e tal. Não caiam nessa. O Messias é Lula. Esse é o problema. O Messias é um transplantado do Lula. É um ajudante de ordens do Lula. Então, eu não gosto do Messias.
A única expectativa é que, como eu acho que o Senado quer o Pacheco, se o Lula indicar o Bessias, ele corre o risco de empacar essa indicação no Senado em favor do Pacheco. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos aguardar os próximos passos aí. Enfim, mas aí ele continua aqui dizendo que não, porque ele é um conservador nos quesitos sobre aborto e coisa e tal, ele é contrário e coisa e tal. Então, assim, nesse aspecto, de fato, né, na questão de costumes, ele é mais conservador. Aqui ele fala sobre ele frequenta a mesma igreja que a Damares, lá em Brasília, por exemplo. Né? A igreja da Damares é a mesma do Bessias, lá, a igreja batista de não sei o que lá. Aqui, ó, Messias é um evangélico raiz, né, de esquerda conservadora. O cara inventou um termo aqui da esquerda, mas o pior é que existe. E para entender essa história de esquerda conservadora, eu acho que é muito interessante a gente olhar o diagrama de Nolla. O diagrama de Nolla, eu já falei para vocês, é muito mais permite que você entenda muito melhor a questão política do que meramente direita e esquerda. Até porque direita e esquerda já teve várias denominações, várias explicações no mundo, de forma que é muito difícil você entender o mundo só por direita e esquerda. Né? O diagrama de Nolla ele tem dois eixos. O eixo das liberdades econômicas e o eixo das liberdades sociais ou liberdades culturais. Né? Então, o que é o eixo da liberdade econômica? No 100%, significa que o governo não mexe no dinheiro. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, o governo não faz nada com o dinheiro. O governo pode botar algumas condições culturais e políticas. Então, por exemplo, ele pode exigir casamento, pode proibir o aborto, ele pode exigir vestimenta sóbria, proibir minissaia, sei lá, pode fazer um monte de limitações sociais. Mas em termos de dinheiro, o seu dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele, né? Por outro lado, as liberdades culturais, que é o progressivismo ou a esquerda, você tem aqui no 100% seria uma sociedade totalmente livre. Droga livre, tudo livre, pode fazer o que você quiser, você faz o que você tiver vontade. Agora, repara como é que isso é independente do dinheiro, né? Porque você pode fazer o que você quiser, mas o seu dinheiro é controlado pelo Estado. O que você ganha, você tem que pagar imposto muito alto, você tem que ficar totalmente submetido ao dinheiro estatal. Seria o comunismo perfeito, o 0% aqui de liberdade econômica, né? E a verdade é a seguinte, na prática você não consegue 100% e 0% de nada disso. Não existe 0% nem 100% de nada aqui. Mas você vendo mais liberdade, menos liberdade, fica fácil de entender, né? Então repara, o que é uma esquerda conservadora? Já é um dilema, porque tipicamente você coloca aqui esquerda do lado de cá e conservador do lado de cá. Então não faria sentido esquerda conservadora. A única maneira que faria sentido esquerda conservadora, e é o sentido que eles dão aqui, é que não, ele é a favor da esquerda, mas é a favor do conservadorismo nos costumes. Ou seja, os conservadores tipicamente eles querem muita liberdade econômica, mas pouca liberdade nos costumes. A esquerda quer muita liberdade nos costumes, mas pouca liberdade econômica. Né? O governo que controla o dinheiro, você pode fazer o que você quiser, mas o dinheiro seu quem controla é o governo. O conservador não, você pode fazer o que quiser com o seu dinheiro, mas o seu cu, eu vou dizer que você pode dar o cu ou não pode dar o cu para alguém, entendeu? Então eles querem controlar para quem que você dá o seu cu. Ou seja, essa é a diferença entre as duas coisas. Agora, esquerda conservadora, se você lê o que ele está dizendo aqui, o que ele está dizendo, na verdade, é que ele é um totalitário. O Bessias é um totalitário. Ele acredita que o Estado deve controlar o seu dinheiro, então você tem que ter pouca liberdade econômica e pouca liberdade política. Né? Ou seja, o elogio que ele faz para o Bessias é que o Bessias é um nazista, é um totalitário, é um fascista. Ele quer que o Estado controle tanto o seu dinheiro quanto seus costumes, quanto a sua cultura, né? O que é, evidentemente, um absurdo. Então isso aqui, para mim, é uma indicação de que você não deveria adotar o Bessias, né? Eu acho que não tem chance dele conseguir, tá? Eu acho que a minha expectativa é que o Pacheco acabe ganhando essa parada. Por mais que eu não goste do Pacheco não, tá? Eu acho que vai ser muito ruim o Pacheco ganhar, né? Enfim, esse diagrama de Nolla permite você entender esse negócio da mesma maneira. Mas tem um outro aspecto nisso aqui que eu acho que é muito importante, porque é uma briga que eu tenho com algumas pessoas da direita. Vocês sabem, eu sou um libertário. Aqui esse diagrama aqui está em espanhol, não sei se vocês perceberam, né? É direita, esquerda, com Y, né? Tá em espanhol isso daqui. E aqui eles chamam de liberal justamente o quadrante dos libertários. Como eu sou libertário, eu estou nesse quadrante aqui de liberdade, tanto
política quanto econômica. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro e você faz o que você quiser com o seu cu, meu amigo. Não tem nada a ver com isso. Você faz o que você tiver vontade com ele. Então, eu estou nesse extremo daqui, de liberdade tanto cultural quanto econômica. O oposto é justamente os regimes totalitários. É o Messias, é o oposto de mim. É o cara que quer pouca liberdade econômica e pouca liberdade cultural. Ele quer todas aquelas pautas culturais e coisa e tal da direita e quer também pouca liberdade econômica da esquerda, né? É o que eles dão a entender nessa história aqui, né? Mas isso é um truque que você tem que prestar atenção, porque a esquerda adora manipular o significado de conservador, progressista, direita e esquerda para fazer propaganda. É o que eles estão fazendo aqui. Esquerda conservadora. Simplesmente não faz sentido isso. Mas eles estão falando o termo por quê? Porque eles querem vender a ideia de que não, o Messias pode ser bom para a direita, é um cara moderado e coisa e tal, as ideias moderadas. Porra nenhuma. Ele é o office boy do Lula, que leva o papel pro Lula. Não é moderado porra nenhuma, né? Mas enfim. Agora, eu de vez em quando brigo com algumas pessoas da direita porque, de novo, eu sou libertário, né? A pauta de costumes, para mim, meio que eu não me importo com ela, não me importo mesmo. A pauta econômica é importante, né? A pauta econômica, você tem que ter liberdade econômica, você tem que ter liberdade de costume. Por quê? Porque eu vejo a liberdade de costume como algo que você decide, a cultura que define, né? Por exemplo, por mais que eu pregue a sua liberdade de fazer o que você quiser, a cultura é um limitador muito forte. Ninguém faz coisas fora da cultura. Ninguém anda pelado na rua, né? Por que as pessoas não andam pelado na rua? Porque, pô, né, é cultural, você está acostumado a usar desse jeito. Aqui no Rio de Janeiro você poderia andar pelado na rua tranquilamente, é quente pra caramba. No verão, então, pô, podia andar pelado à vontade, mas as pessoas não andam. Por quê? Porque é cultural. A minha visão é que cultura é um negócio que a gente não precisa mexer nisso, a gente precisa se preocupar com a liberdade econômica. E aí que está um ponto que eu quero levar para vocês que eu acho que é preocupante nessa história. Porque, veja, a direita, ela pode até, e eu reconheço que muita gente se preocupa muito com as questões morais, que tem uma série de pautas, né, contra as drogas e coisa e tal, que consideram muito importante. Mas a verdade é a seguinte, essas pautas todas que a direita, a pauta de costumes, a esquerda pode pegar rapidamente. É só a esquerda vir para esse canto de cal, vir para o totalitarismo. E a esquerda já está fazendo isso. Já estão dizendo aqui, a esquerda conservadora, vão usar esse termo. O Lula não tem problema nenhum em ser contra o feminismo, contra o LGBT. O Lula nunca foi feminista, nunca foi LGBTQ. Ele consegue iludir os idiotas úteis da esquerda para acreditarem que ele é essas coisas. Ele nunca foi. O lulista, o Lula, ele é marxista mesmo. Marxista é o cara que está aqui, o marxista está aqui, junto com o nazista, com o fascista, o pessoal que quer controlar a porra toda, né? Então, eu alerto sempre à direita que a pauta econômica é onde a gente tem que focar, porque essa pauta econômica é que a esquerda não consegue viver. Se a gente força uma economia livre, ou você é conservador ou você é liberal. Você fica nesse trecho aqui, nessa linha aqui, que é uma linha boa, é uma solução boa. A economia é que é o complicado para o esquerdista. Essa linha de cá, a parte dos costumes, os esquerdistas não estão nem aí. Eles vão para cá se for melhor para eles ganhar voto, mas se for melhor eles ganhar voto aqui, eles ganham voto aqui fácil pra caramba. Tá vendo, pessoal, que o Messias já virou totalitário, já virou esquerda conservadora. E tomem cuidado com isso, porque o Lula vira, na hora, ele adota todas e qualquer dessas medidas de costume, ele adota na hora, sem problema nenhum. Né? Segurança pública, a briga contra as drogas, vamos fazer um Bukele? Pô, o Lula faria isso tranquilamente, cara. Ele não gosta, porque ele gosta dos bandidos lá, é verdade, mas para fazer propaganda, para adotar a pauta como pauta dele, ele faz brincando isso, né? Por isso que eu sempre alerto para o pessoal, a gente precisa preocupar com a questão da estratégia, a gente tem que se posicionar por liberdade econômica, esse é o ponto principal para lutar contra a esquerda. Se a gente começar a fazer política baseada no costume, exclusivamente na guerra cultural de costume, porque isso é um outro ponto que o pessoal confunde. Por exemplo, o Milei na Argentina, ele fala sobre guerra cultural, mas é a guerra cultural contra a esquerda, contra os temas culturais da esquerda. Não é guerra cultural por costume especificamente, pela pauta de costumes exclusivamente. A pauta de costumes ela não é muito importante. Para a esquerda não faz diferença, eles vêm para cá a qualquer momento se você quiser. O Messias está fazendo isso nesse momento. O Lula faz isso brincando, se caminhando aqui para o regime totalitário, né? O nosso foco tem que ser na pauta econômica. É ela que faz a diferença no final das contas, porque a esquerda não consegue vir para cá. Porque aí você mata o ponto central da esquerda, que é justamente roubar dinheiro da sociedade, que é o que eles querem fazer em última análise, né?
Então essa é a importância disso daqui. Eu vou falar em outro vídeo sobre essa pesquisa, que é uma pesquisa interessante, mas ficou muito grande esse vídeo aqui, eu não quero ficar fazendo vídeos muito grandes sobre esses temas aqui, mas é meio que uma continuação desse vídeo, porque a gente vai falar justamente sobre essa pesquisa que mostrou em que ponto do diagrama aqui estão as pessoas, apesar de que a pesquisa é uma bosta, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.